Olá, networkers! Antes de a gente começar com essa nossa live especial de final de ano, a última desse ano de 2020, o que difere os advogados que prosperam, que obtêm mais sucesso, é justamente o planejamento. Aqueles que fazem e aqueles que fazem e atingem os seus objetivos, e aqueles que não fazem ou fazem o planejamento e não conseguem executar. Então hoje, excepcionalmente, nós não vamos ter um convidado ou uma convidada aqui na nossa live da reciprocidade. Então a verdade é que assim, todo o planejamento ele começa, planejamento que tem resultado, planejamento de sucesso, planejamento que atinge os objetivos, ele realmente começa com o estabelecimento de objetivos e metas. Daqui a pouquinho eu vou explicar mais ou menos para vocês qual que é a diferença entre traçar objetivos e traçar metas, né? O que acontece é o seguinte: eu notei que a maioria dos colegas advogados foge do planejamento e a imensa maioria desses morre de medo de estabelecer metas. E eu vou explicar tudo isso daqui a um pouco mais. Eu quero primeiro, antes de entrar no nosso tema, falar um pouco sobre o porquê dessas lives da reciprocidade. Eu iniciei fazendo as lives da reciprocidade assim como eu iniciei o Enchendo a Banca. O Enchendo a Banca para contribuir com os colegas advogados, e a live da reciprocidade como um bom networker, para poder ser recíproco mesmo com as pessoas que me ajudaram. Estou vendo aqui até um deles, grande amigo, Cauê Romero. E aí, meu parceiro, obrigado por me prestigiar. Cat Hills. Eu vou pedir desculpas às pessoas se eu não citá-las nominalmente a todos, porque vai passando as pessoas. Às vezes eu para não perder o conteúdo, não perder o foco da nossa live, eu não consigo citar nominalmente a todos, mas eu desde já agradeço a todos que estão nos acompanhando. Então, as lives da reciprocidade nasceram como forma de eu contribuir com os colegas advogados, com todos aqueles que contribuíram, então retribuir com todos aqueles que contribuíram comigo, seja ao longo da minha carreira na advocacia, seja nessa trajetória do Enchendo a Banca, que também surgiu com o objetivo de contribuir com os advogados. E estou vendo aí um colega de colégio, de faculdade, Marcelo Godic. Legal, obrigado por me prestigiar, meu amigo. Então, a live da reciprocidade surgiu isso, e o Enchendo a Banca mais ainda surgiu para poder trazer todo o conteúdo, ou o máximo de conteúdo possível, daquilo que a gente não aprende na faculdade. A gente aprende a ser um técnico em direito, um bacharel em direito, mas na verdade ninguém de fato aprende o que está por trás do escritório de advocacia. Então eu percebi que em todo o planejamento ele se inicia com o estabelecimento de objetivos e metas. Só para vocês terem uma ideia, no início da minha jornada, tanto como advogado solo, porque eu trabalhei muitos anos no escritório de advocacia, e mesmo nessa minha jornada do Enchendo a Banca, uma das coisas mais desafiadoras foi justamente estabelecer... Ô, minha amiga Maria D'Arienzo, obrigado pelo prestígio. E a Maria sabe muito bem, que foi minha coach, que sabe muito bem que uma das coisas mais desafiadoras para mim foi estabelecer objetivos e metas a serem atingidas. Eu realmente cheguei num momento da minha carreira que eu estava bastante perdido, assim, numa situação nebulosa, e eu percebo que tem muitos colegas advogados passando por isso. E eu percebi, e a verdade é que não é uma percepção minha, é o que acontece na vida real. Para realizar grandes coisas ou para atingir grandes objetivos, você precisa ter duas coisas. Primeiro, metas claras, um grande objetivo, metas claras e um plano. E todas essas três
todas essas 3 coisas que são determinantes para o sucesso na carreira de um advogado, para o sucesso em qualquer carreira, são as coisas onde a maioria de nós advogados e a maioria das pessoas esbarram, tem dificuldade. Inclusive lá no Enchendo a Banca, André, meu parceiro também, Hernani Leite, legal vocês estarem me prestigiando hoje, nessa última live do ano, essa live especial do planejamento. E a maioria, eu fiz algumas anotações aqui para não me perder, e não perder o fio da meada, não me confundir, porque às vezes a gente vai abrindo alguns parênteses aqui, a gente acaba se perdendo do caminho. Só para vocês terem uma ideia, qualquer plano, mas especialmente um plano de marketing, um plano de networking, ele começa com um estabelecimento dos objetivos e, por consequência, das metas. Só para vocês terem uma ideia, normalmente um plano de marketing, lá no Enchendo a Banca, de marketing, de networking, porque o networking é uma das 60 ferramentas de marketing, mas certamente ela é a mais aplicável para os advogados, é a melhor, é a mais eficiente para a advocacia, não tenho a menor dúvida disso. Para você construir tanto um plano como o outro, a primeira coisa que você tem que definir são as metas. São os seus objetivos na sua advocacia e depois as suas metas. E que tipo de metas são essas? Metas, normalmente metas de crescimento, seja de crescimento em faturamento, seja crescimento em quantidade de clientes, seja crescimento em lucro mesmo, né? Não existe uma regra geral e me parece que cada um vai se adaptar da melhor maneira. Claro que para você aumentar faturamento, isso é uma coisa que as pessoas presumem, mas não necessariamente acontece. Para aumentar o meu faturamento e o meu lucro, eu tenho que ter mais clientes. Não é exatamente assim que isso funciona. Lá no Enchendo a Banca a gente fala bastante também sobre essa questão, porque na questão do marketing jurídico, do networking, a gente tem que ter uma boa noção nesse sentido. É muito importante a gente ter essas percepções. E eu percebi também com os meus alunos, com outros colegas que sempre me questionam, sempre me perguntam o que eu posso fazer, o que eu faço, quais são as ações que eu devo tomar para efetuar o meu planejamento. É justamente porque as pessoas têm medo de executar um plano, estabelecer metas para executar um plano por um motivo muito simples. É o medo. É o medo de fracassar. É o medo que esse plano não dê certo. É o medo de não conseguir atingir as metas estabelecidas. E aí é que está o grande problema. Porque o estabelecimento de objetivos e metas e traçar um plano, ele não é uma coisa engessada, não é uma coisa fixa. É muito importante que todos os colegas advogados tenham isso em mente. É impossível você saber qual é o caminho a percorrer sem você saber onde quer chegar. Isso pode ser até um chavão, mas é claro. Então, onde eu quero chegar como um advogado? Eu quero ser um maior escritório no caso, vou citar o caso do André que está na minha tela aqui. Quero ser o maior escritório de direito imobiliário da Baixada Santista, por exemplo. Essa é uma meta. Ó, Vanessa aí, legal, Vanessa, obrigado por prestigiar também. Essa é uma meta não, desculpe. Esse é um objetivo. Perceba que a gente já começa a ver a diferença de um objetivo para as metas. Então, um objetivo, ele é uma coisa mais abrangente. Ele é uma coisa mais... é quase como um sonho. E a Sabrina, minha esposa, ela sempre brinca, né? Que foi uma coisa que ela falou pra mim, que ela contaram pra ela lá no local de trabalho, em outro local de trabalho, e fala assim, olha, que se você tem um sonho,
É bom que as pessoas riam dos seus sonhos, né? Porque sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. Ô Elô, Vanessa, obrigado por prestigiar a nossa live de final de ano, nossa live de planejamento desse ano. E o que acontece? Então é muito importante ter em mente que não tem problema nenhum você não atingir especificamente os objetivos num prazo que você estabeleceu. O que a gente identificou aqui no Enchendo a Banca, seja no nosso escritório, e principalmente com nossos alunos do Enchendo a Banca, é que um objetivo bem traçado, um objetivo, claro, depois com as metas estabelecidas e o planejamento executado de uma maneira adequada, leva de 3 a 5 anos para se estabelecer. Puxa, mas tudo isso? Mas se você for pensar que as grandes corporações, mesmo os grandes escritórios de advocacia, eles só chegaram aonde estão hoje, traçando um plano. Isso aí, cara, Vanessa, obrigado por me lembrar. Peço que vocês convidem as pessoas, toquem no coraçãozinho e convidem aquelas outras pessoas que possam ter interesse nesse assunto que é fundamental para a advocacia. Então, pessoal, o objetivo é como você, cara, quero chegar no topo da escada. As metas são os degraus. O que acontece? Acontece que a gente, tanto para estabelecer uma coisa ou outra, a gente tem que utilizar o princípio dos alpinistas. Eu não sei se vocês sabem, lá no Enchendo a Banca eu trago todo esse processo de traçar, de como construir, traçar esse plano de marketing jurídico e de network, que são semelhantemente construídos de cima para baixo. Por que os alpinistas fazem isso? Porque é muito mais fácil você olhar para o topo da montanha e observar qual é o caminho de baixo para cima. É o caminho a ser trilhado. Porque de cima para baixo, às vezes se enxerga muitas possibilidades, ao passo que de baixo para cima é muito mais fácil mesmo de você identificar quais são o caminho que você vai ter que percorrer para atingir esse objetivo. Por isso, então, que normalmente quem traça um plano sem traçar objetivos e metas, isso tende a não funcionar. Porque é muito comum nós nos perdermos no caminho dessa trajetória, mesmo quando você tem objetivos e metas bem traçadas, também é muito comum você perder um pouco o foco, perde aquele gás. Às vezes a gente não enxerga progresso e fica chateado, desestimulado. E por isso, então, que é tão importante você atingir metas. A grande diferença, talvez, as metas são esses pequenos passos que você tem que dar, esses pequenos degraus que você vai subindo para atingir o seu objetivo maior, o grande objetivo, elas são esses degraus, mas acontece que elas não podem estar largadas, perdidas, vamos dizer assim. Você tem que estabelecer a meta e um prazo para que essa meta seja atingida. E aí é que vem o grande medo das pessoas. Ah, mas eu não vou conseguir atingir no prazo. Como é que eu vou fazer, a Brena? Não consigo fazer isso. Existem muitas técnicas para você aprender a construir isso. Mas o que tem que ficar claro é o seguinte. Você tem que construir um primeiro plano com um objetivo e com as metas traçadas de baixo para cima, e se eventualmente você percebe que não foi possível atingir, você vai identificar o porquê que você não atingiu.
Foi porque você não deu foco nessa meta? Foi porque realmente ela estava além das suas possibilidades? E com o tempo, com o passar do tempo e colocando em prática esse plano que você traça completamente, você vai notar e vai ajustar o caminho. Sempre há algum obstáculo que tem que ser ultrapassado, sempre tem que ter algum caminho que tenha a ser corrigido. É normal isso acontecer. O que nós não podemos fazer é deixar o caminho do nosso escritório, o caminho da nossa carreira à deriva, né? E aí eu vou fazer até uma brincadeira, ficar que nem o caminho do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, porque é uma grande brincadeira essa música do Zeca Pagodinho, mas ela realmente é um perigo se nós deixarmos a vida transcorrer e a nossa carreira transcorrer sem saber exatamente para onde vai, porque um barco à deriva ele pode muito bem chegar a um objetivo bom, mas na maioria das vezes ele te leva onde você não quer. E essa é a grande questão. Então, onde que nós queremos chegar com uma advocacia? Vanessa, você e o André lá no escritório, o que vocês começam a pensar? Qual é o meu grande objetivo para 2021? Aí, Roberto, Carla, obrigado, viu, pela presença de vocês. Qual que é o meu grande objetivo? Ah, não sei. Temos que começar a pensar nisso, pessoal. É determinante que você comece a pensar nisso sem medo, sem receio de errar ou não atingir, porque todo plano pode ser corrigido. E plano pode não, deve ser corrigido. Não, eu falava para vocês que a gente não define os metas, objetivos e metas por medo de errar. Então, vamos cancelar esse medo. Porque, pense comigo, o que vai acontecer? Qual é o mal que vai acontecer para você se você eventualmente não atingir essa meta, essa primeira meta, por exemplo, que você estabeleceu para daqui a, sei lá, um mês, vamos dizer assim. Para daqui a um mês. Você só vai retardar o seu crescimento, a sua evolução. Mas isso não quer dizer que você não possa evoluir. Isso não quer dizer que você não vá. E é comum, muitas vezes, as pessoas se frustrarem por não atingir uma primeira meta. E está tudo bem não atingir. O que não se pode é perder o rumo e desistir. Porque o fracasso, ele não está no obstáculo. O fracasso está na desistência. Provavelmente, eu percebo e a gente entende que a grande diferença entre as pessoas que atingem os seus objetivos e os grandes objetivos é porque elas não desistem. Agora, claro, você tem que ter esse objetivo traçado. Beleza? Então, só para recapitular, os objetivos, eles são basicamente a descrição ou as descrições, né, de onde você quer chegar. Eles são mais abrangentes, eles são aqueles sonhos. Então, por exemplo, na vida, qual pode ser o objetivo? Casar. O emagrecer. Na sua vida pessoal. E aí, o que você precisa fazer? Quem já não é casado, claro, né? Não vamos se separar aí por causa do meu exemplo. O que você precisa fazer para casar? Essas são as pequenas metas. Preciso encontrar um parceiro ou uma parceira. Eu acho que é o primeiro passo para quem quer casar, né? E assim sucessivamente. E para emagrecer? Preciso consultar um médico? Preciso consultar uma nutricionista? Então veja como fica fácil o estabelecimento desse objetivo e a diferença entre objetivo e meta. Então a meta são as tarefas que você tem que realizar. As metas são as tarefas que você tem que realizar que vão te levar a chegar ao seu objetivo. E a grande diferença é que elas têm um prazo para ser cumprido.
Então, no caso do emagrecimento, vamos supor, a primeira coisa, eu preciso consultar um médico. Em quanto tempo? É amanhã. Posso ligar para o médico amanhã? Posso. Posso marcar uma consulta para no máximo daqui a 30 dias? Posso. E assim sucessivamente. Tá? Então, percebam que metas atingidas, a partir do momento que você aprende a construir esse plano, e por isso, e daí que vem a ideia de planejamento. Então, a partir do momento que você constrói esse plano, a partir do seu objetivo e traçando as metas escalonadamente de trás para frente, você cumprindo as metas, o que acontece? Você atinge o seu plano. Normalmente, eu e a Sara, nós fazemos com nossos alunos, depois, se der tempo aqui na nossa live, eu vou fazer aqui com vocês, que é um exemplo muito simples, que dá para ser aplicado imediatamente. A gente vai procurar fazer, eu vou procurar não me estender muito para dar tempo de fazer esse exercício com vocês, que é um exercício que o Google faz cotidianamente com os seus empregados, com os seus colaboradores, né? Porque o Google tem uma característica aí de bastante já respondo, Cláudio. O Google é bastante liberdade, né? E aí a gente costuma aplicar com nossos alunos e costumam ter muito bem-vindo. Cláudio está perguntando aqui, gente, como eu devo estipular uma meta associada ao financeiro? Cláudio, vamos lá. O teu objetivo com essa parte financeira, qual é? Perceba. Para que você quer? Eu quero ficar milionário, por exemplo. Vamos dizer que você quer ficar milionário. Então, ficar milionário corresponde a faturar pelo menos 1 milhão. É simples assim. O que você então precisa fazer para faturar 1 milhão? A sua fonte de renda é suficiente hoje para faturar 1 milhão? Se não, você vai precisar? Se for, quanto você precisa? Quanto é possível você guardar para acumular este 1 milhão? Você consegue guardar? Se você não consegue, provavelmente significa que você não tem uma fonte de renda que vá fazer com que você atinja esse 1 milhão. Você consegue ter uma fonte de renda adicional? Ou então, você neste momento consegue substituir a sua fonte de renda atual? Perceba que é simples. O que acontece é que quando você quer estabelecer, Cláudio, uma meta financeira, isso tem que ser tangível. Porque a meta tem que ser tangível. Aliás, eu não trouxe isso, muitas pessoas aplicam o método SMART para desenvolvimento de metas. Tá? Eu quis simplificar um pouco, porque o método SMART, apesar de inglês aparecer ser esperto, né? Ele não é tão simples assim de ser decodificado, vamos dizer assim. Mas é muito importante que você tenha um objetivo que seja claro, ele pode ser abrangente, mas as suas metas, elas sempre devem ser tangíveis. Então, quanto você, vamos voltar ao exemplo do 1 milhão. Eu quero 1 milhão de reais até o final de 2021. Você vai pegar a sua renda mensal. Quanto que eu consigo guardar por mês para acumular 1 milhão de reais? Não vai dar, você vai perceber.
Eventualmente, né? Claro, não sei qual é a sua renda mensal. Mas, e aí, então, talvez final de 2021 seja um pouco cedo para eu conseguir atingir o meu milhão. Então, faço como? Posterga um pouco. Você coloca, postergar não seria, mas ajusta esse seu prazo. Ok. Quais são as outras ações que eu posso tomar para incrementar a minha renda? Eu consigo, então, como eu disse, aumentar a minha renda de alguma forma? Ou consigo trazer outras fontes de renda? E aí a gente vai começar a destrinchar isso. Não sei quais são as fontes de renda que eu posso... preciso de uma nova fonte de renda. Não sei quais. Então eu começo a investigar. Lá no Enchendo a Banca, viu, Cláudio? A gente tem um processo de identificação de valores pessoais. Quando você tem os seus valores bem claros, fica bastante mais atingível, identificável, essa questão de, por exemplo, o que eu quero fazer da minha vida para ganhar mais. Por exemplo, na advocacia, transpondo para a advocacia, normalmente eu costumo usar esses quadros de valores lá no Enchendo a Banca para o cara dar um rumo no seu escritório e identificar os seus diferenciais, porque fica muito mais fácil você perceber quais são os seus diferenciais a partir do momento que você se conhece, que você tem o autoconhecimento necessário para identificar essas questões. É muito importante, então, desenvolver o autoconhecimento para estipular metas que não te frustrem. Porque às vezes você se estabelece uma meta que é muito legal, uma meta envolve tarefas, que é muito bacana, mas que, cara, é muito sofrível para você. E normalmente, quando isso acontece, as pessoas tendem a não atingir a meta e com isso se frustrar. Por isso que é muito importante esse processo de desenvolvimento dos seus valores, e no escritório de advocacia também da missão, da visão e do propósito. Né? Você vai acabar construindo isso no nosso plano de marketing como alicerce para atingir as suas metas. Infelizmente eu não tenho como contribuir e como ajudar vocês a construir um plano de marketing hoje, tá? Agora, se tiverem mais alguma dúvida, pessoal, só mandar, tá? Ok, tudo bem. Então, quantas metas eu devo estabelecer para atingir esse plano? Isso deve ser feito primeiro de maneira escalonada, porque você vai começando pequenas... Vamos supor que então que algum colega queira ser professor universitário, dar aula na faculdade, na minha amada Faculdade Católica de Direito de Santos. Hoje a gente sabe que uma das exigências da maioria dos cursos superiores é que você tenha uma pós-graduação e especialmente o mestrado. Ok. E aí eu vou conseguir fazer um mestrado? Quanto tempo que eu levo para fazer um mestrado? Qual é o investimento que eu tenho que fazer para fazer um mestrado? O que eu preciso fazer para ingressar no mestrado? Tudo isso são as tarefas que você tem que identificar para atingir o seu objetivo, que é ser professor universitário. Certo? A grosso modo. Agora, claro, a gente às vezes pode, como eu citei lá no início, você pode ajustar o seu objetivo e com isso ajustar as suas metas. Então vamos voltar. Qual é a quantidade de metas que a gente deve estabelecer? Às vezes é um conceito que pode passar pela cabeça de algumas pessoas que quanto mais metas eu me impuser, mais rápido eu vou chegar nos meus objetivos. Não! Isso não acontece nessa exata proporção. E por que isso?
Porque, cara, se você estabelece 50 metas para você, é muito, eu diria que é quase impossível, mas é muito difícil você se concentrar em 50 coisas diferentes. Percebe? Por isso que a gente não aconselha, lá no Enchendo a Banca, a gente não aconselha, a não ser que o aluno já esteja bastante familiarizado com as técnicas, não aconselha desenvolver muitos objetivos e em consequência muitas metas, porque isso também vai trazer muita dificuldade, porque é evidente que a gente não pode se descuidar das outras áreas das nossas vidas. A vida é uma só. Então, a área profissional da minha vida é muito importante, mas a minha saúde também é muito importante, os meus relacionamentos são importantes, o meu meio ambiente que eu vivo também é muito importante, e todas as áreas da minha vida. Então, e às vezes você se impor profissionalmente muitos objetivos e muitas metas por consequência, tende a ser extremamente estressante. E quanto mais estressado você fica, vira um fardo você atingir essa quantidade enorme de objetivos. Existe uma forma, por exemplo, de você, vamos supor não, mas vamos idealizar isso, encurtar um pouco os caminhos. Quando você tem um objetivo de ter mais saúde e de emagrecer. Oi, Edu, tudo bom, meu parceiro? Quando você tem um objetivo que você pode estabelecer uma meta que te ajude a contribuir com ambos os objetivos. Perfeito? Então, só para recapitular, pessoal, para quem está chegando agora. O primeiro passo de traçar um planejamento ou um plano de crescimento para o seu escritório é estabelecer um objetivo. E o objetivo, sim, ele deve ser financeiro, um objetivo de crescimento, de preferência aumento de faturamento ou aumento de clientes. Aí, nesse aspecto, eu vou dar uma dica para vocês. Quanto então que eu preciso crescer? Essa é uma pergunta que muitos dos colegas fazem. Quanto eu preciso crescer no meu escritório? Depende um pouco. Depende um pouco de o quanto que você quer atingir, o que você quer atingir. Mas eu vou dar um parâmetro que é bastante claro. Quanto você faturou este ano? Vamos supor, como o Edu, nosso colega, está reformando o escritório, estou acompanhando nas redes sociais, bem bacana, tá ficando, hein, Edu? Faço questão de quando acabar, quando a gente houver a possibilidade, não sei se quando acabar a pandemia, quando houver a vacinação, mas faço questão de fazer uma visita, tomar um café, te prestigiar. Tá? O Edu, por exemplo, estabeleceu a meta de mudar de escritório, que já estava crescendo, então ele precisava. E aí ele teve a meta, não, o objetivo de mudar de escritório, e aí ele traçou o que ele precisava fazer. Hoje está em fase final de reforma, né, Edu? Mas vamos supor que você faturou R$1 milhão esse ano. Se você faturou R$1 milhão esse ano e você pretende crescer, qual o parâmetro que você tem que ter? Você tem que ter um parâmetro de, pelo menos, faturar 1 milhão, mais a inflação desse período, desse último ano, que, se eu não me engano, foi algo em torno de 20%, a inflação foi altíssima, vamos ver pelos índices, e aí você vai faturar 1 milhão, que é igual, repondo a inflação, e continua igual, né? É 1 milhão, você já está perdendo a inflação. Repondo a inflação, então você já empatou. Para crescer, recomendo-se você fazer um cálculo de mais 20%. Me parece que esse é um parâmetro bem palpável, fica fácil de você calcular. Caramba, Breno, mas não dá, não vou conseguir. Calma, não se desespere.
eu estou dando este parâmetro, e se você acha que é inatingível, estabeleça-o de outra forma. Mas é sempre bom, por exemplo, se hoje eu tenho 10 clientes fixos, quanto que eu preciso, vou mantê-los? E a gente sempre sabe que ao longo do ano a gente costuma perder um ou outro cliente. Nesse caso, durante o período de pandemia, muitos perderam muitos clientes. Então, o que eu preciso fazer para repor esses clientes? Normalmente, uma das melhores formas de você repor novos clientes, atrair novos clientes, é você construindo um plano de marketing. E, aliado a esse plano de marketing, um plano de networking, como eu já falei para vocês, é a melhor ferramenta, ou talvez uma das melhores, para nós advogados. Já estamos habituados a fazer o boca a boca. Só que a gente faz isso intuitivamente. Imagina se você consegue potencializar esse boca a boca. Imagina se você consegue potencializar essas indicações que vêm dos seus clientes. Ah, mas como é que é possível fazer isso? Bom, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Hoje também não vai ser possível a gente abordar esse tema, né? Então, pessoal, não é recomendável estabelecer um montão de objetivos, um montão de metas, porque você certamente você acaba perdendo foco, acaba se frustrando, e com a frustração você se desestimula, e aí a coisa acaba saindo do seu controle, você perde o tempo, né? Ok, existe uma sacada, pessoal, uma sacada que é muito, muito, muito bacana para ajudar a você construir as suas metas, e mais do que isso, a cumprir as metas que você estabelece, principalmente os prazos dessas metas. Essa sacada que muita gente não percebe é você eleger, você identificar um corresponsável, um parceiro, um mentor que vai fazer com que você atinja as suas metas, tá? E por que funciona? Por que isso ajuda? Porque ter um mentor, porque ter um corresponsável ajuda a você a atingir as suas metas. Por 3 questões muito simples. Primeiro, na verdade são 4, né? É muito difícil mesmo você atingir grandes objetivos e atingir metas arrojadas sozinhos. Banco é um grande exemplo disso. E às vezes apertam tanto que as pessoas espanam. Não é esse o nosso propósito. O problema é isso aí, é forçar muito a barra, é puxar demais. Mas em contrapartida, um mentor, um parceiro, uma pessoa que esteja olhando com você essas metas, ele vai te acompanhar de modo que ele não deixe que você estabeleça metas preguiçosas. Isso é muito comum. Eu só estabeleço metas que eu sei que eu vou atingir rapidinho. Isso é muito comum por aquele medo de frustração que eu citei atrás, né? E esse mentor, ele não vai permitir que você faça isso. Então ele sabe da sua potencialidade e vai dar uma empurrada, mas não vai permitir que seja uma meta que te fadigue demais, que seja tão difícil de alcançar que você se frustre, porque daí também não adianta. Então é quase que determinante, eu percebo hoje aqui, eu e a Sabrina, a gente vai se corrigindo, a gente traçou um grande objetivo, a gente vai se corrigindo. Pena que eu não tenho como virar o celular, talvez até tenha, né, para mostrar aqui. A gente vai colocando o que tem, as tarefas, as metas. A Sá vai até virar aqui para vocês verem o que a gente faz aqui, ó. Tá vendo? Vai colocando. Tem pessoas que tem um quadro,
tem pessoas que têm o flip chart, como a gente tem. Aqui são mais atividades mesmo que a gente fez. E a gente, olha, traçamos um plano, virou tudo. E vamos traçando. O que tem que fazer? O que eu tenho que colocar? Percebe? Qual o cronograma? Em qual prazo? Tudo isso a gente vai fazendo. Tanto para o nosso escritório, o Breno Adamar Advocacia Empresarial, como para o Enchendo a Banca. Porque a gente sempre tem um objetivo de crescimento. Ó. Tudo que a gente precisa fazer. E corta, e raspa, e rabisca. Ficou até uma folha em branco. Percebe que você não precisa de uma coisa super, mega, hiper elaborada. Você vai precisar mesmo de papel e caneta para poder escrever, rabiscar, porque o seu plano, o seu objetivo, ele é sempre um rascunho. Legal? Show, Sá. Valeu. Obrigadão. Certo, gente? Cara, é exatamente isso. E por que por que um mentor ou um parceiro ele vai te ajudar muito? Primeiro, que assim, como eu disse, já é muito difícil você alcançar grandes metas sozinhos, né? E a gente fica com medo mesmo de não conseguir. Sempre você se questiona. Oi, Amanda, tudo bem? Sempre a gente se questiona. Pô, mas será que não é muito ousado isso? E tá aí um dando sempre força pro outro. Fica muito mais divertido você atingir as suas metas, né? Porque se você, às vezes, algumas pessoas fazem até competições de quem atinge primeiro. Eu sei de colegas que fizeram uma competição de emagrecimento. É bem comum ultimamente competição de emagrecimento. E aí o que eu faço? Começa a competir. É um pelo outro. Vamos ver quem chega primeiro. Claro, é uma coisa extremamente saudável emagrecer, para mais saúde, etc, etc. Percebe que fica muito mais prazeroso uma atividade que a princípio poderia ser um fardo, poderia ser muito mais difícil. Segundo, porque quando você compartilha o seu objetivo e as suas metas, tem a pressão social. Ah, não quero sofrer essa pressão. Então você tende a ficar estagnado. Ah, não gosto, fico incomodado. A pressão social te incomoda mesmo. Mas aí você vai pensar, cara, amiga, eu vou ficar para trás. Eu vou desistir? Não quero fracassar. Quero seguir em frente. Certo? E em terceiro lugar, cara, o que acontece quando você tem um parceiro? Esses contatos regulares com um mentor, um parceiro, eles te ajudam a você se manter no caminho das suas metas e se manter no caminho dos seus objetivos. Ele te ajuda a eliminar os seus distratores. Vai acontecer. Isso, e hoje a gente tem distrações o tempo inteiro. Hoje eu vi um post, hoje um pouquinho antes da nossa live no Instagram, de que nós ficamos, ao longo da nossa vida, temos a tendência de ficar não sei quantas mil horas nas redes sociais. É claro que as redes sociais, elas são muito importantes, mas você está usando as redes sociais ao seu favor ou você está só ali se distraindo? É importante você se distrair, ela só não pode significar 30%, 40% do tempo que você dispõe do seu dia. Porque certamente, se você ficar 30%, 40% do seu dia nas redes sociais, você está deixando de lado tempo para desenvolver atividades preponderantes para você. Agora, claro, você quer desenvolver o seu marketing jurídico através do marketing digital. Sim, é muito importante você estar atento às redes sociais. Mas mesmo assim, temos que tomar cuidado com esse tempo que ficamos. Mesmo nós aqui,
que trabalhamos com marketing jurídico, network, com marketing digital, nós nos policiamos para não extrapolarmos o tempo de rede social. Legal? Então o mentor é importante por essas três coisas. Fica mais leve, fica mais alegre em cumprir as suas metas, suas tarefas. Ele tem uma pressão social, porque vai ter alguém te cobrando. E eu posso garantir por mim aqui. Nós temos uma cobrança interna, eu e a Sabrina, um com o outro. E certamente se não houvesse isso, às vezes até uns arranca-rabos aqui, porque é normal isso acontecer com respeito e tudo, mas com discordâncias de opiniões, senão a gente estava lá atrás, estava parado, estava estagnado. Eu jamais provavelmente estaria aqui fazendo uma live sobre objetivos e metas com vocês. Que pensem, objetivo e meta é o primeiro passo da construção do seu planejamento. Mas tem uma outra coisa que é muito importante para que, e eu já citei há pouco, para que os seus objetivos sejam atingidos e para que as suas metas sejam atingidas. Além de você não estabelecer um montão de objetivo e, consequentemente, um montão de metas, você deve revisar essas metas. O que acontece? Normalmente a gente faz aquelas resoluções de ano novo, né? E você vai pensar nelas de novo no final do outro ano. Esse é o grande erro. Por isso que às vezes as resoluções funcionam e outros as resoluções não funcionam. Porque você deve revisar as suas metas entre 3 e 6 meses. Então no mínimo 3 meses e no máximo 6 meses. Então você não pode deixar para olhar para aquela meta que você estabeleceu só depois de um ano. Porque o teu vai ficar muito solto. O teu percurso vai ficar muito jogado. Você vai ter muita margem de distração. Você vai perceber que normalmente você se desviou do caminho se você não revisar as suas metas em 3 meses. E também por uma outra questão, porque às vezes, e é comum isso acontecer, a meta que você estabeleceu não te leva ao objetivo que você quer traçar. Então você tem um olhar, 3 meses, cara, não está funcionando, vou replanejar. Está tudo bem replanejar. Replanejar não é errar, porque existem muitas informações, existem muitas coisas, e aí o segundo passo de um planejamento, que a gente vai ter que abordar em uma outra live, porque já estamos com 1 hora e quase 50 minutos agora de live, que são os indicadores. Você só sabe se o caminho que você está trilhando está te levando ao seu objetivo a partir de indicadores. O que acontece é que muitas vezes na nossa carreira, na nossa vida, a gente não tem indicadores para isso. Então você tem que fazer o quê? Você tem que estabelecer por uma estimativa. E a partir do momento que você começa a perceber indicadores, essa ação não me leva ao meu objetivo. Vou tirar da frente, vou substituir ou vou corrigir. Certo? Por exemplo, eu vou voltar ao caso ao exemplo do colega que quer ser professor da faculdade. Ele quer isso em 2 anos, mas primeiro ele tem que passar na prova do mestrado. E aí ele insiste no mestrado, insiste no mesmo mestrado, não consegue passar naquela prova. E aí? Era esse mestrado que você tinha que fazer? Não posso escolher outro? Perceba? Não é necessariamente uma mudança de planos, é só uma mudança da meta. Então, a minha meta de entrar no mestrado da USP não está sendo possível atingir, não consigo atingir, substituo. Porque ela não vai para... Então, eu vou fazer o mestrado da PUC, que é tão bom quanto o Mackenzie, da Unisantos, que são tão bons quanto e vão me propiciar atingir o meu objetivo. É muito importante isso, para a gente não se frustrar. Uma vez, na época que eu estava fazendo o cursinho,
eu tinha uma colega lá de cursinho que queria fazer medicina. Ela estava 5 anos fazendo vestibular para medicina e fazendo aquele mesmo cursinho. E aí eu pensei, pô, mas será que não está na hora dela trocar de cursinho? Já que aquele não estava funcionando para ela. Não que o cursinho fosse ruim, é só que talvez para ela não estivesse funcionando aquela metodologia. A gente sempre tem que ter em mente isso. Ela não sabia quando ela entrou no cursinho, mas depois de 5 anos ela tinha indicadores, que são os KPIs, né? Em uma sigla em inglês, para você poder perceber se o caminho que está sendo percorrido é o caminho que vai te levar a atingir os nossos objetivos. Nós estamos quase chegando ao final aqui da nossa live. Vocês podem me mandar, o pessoal da Associação dos Advogados de Santos, legal por nos prestigiar, agradeço. Então eu quero fazer um convite para vocês, na verdade é quase que uma intimação. No final, no mês que vem, em janeiro, meu amigo Leandro Piedade, grande cantor Leandro, além de ser um professor de educação física excepcional. O Leandro sabe, ele trabalha com objetivos e metas com os alunos dele, para que eles consigam atingir os objetivos lá de emagrecimento, de fortalecimento, de recuperação muscular, o que quer que seja, não é, Leandro? Então, eu quero que vocês, os advogados, colegas advogados, bacharéis, todo o pessoal da área jurídica, fiquem atentos, porque no mês que vem nós vamos ter a jornada do Enchendo a Banca. Então, eu acabei, em 1 hora, é impossível a gente falar muita coisa para vocês, mas na jornada do Enchendo a Banca, fiquem atentos, porque nós vamos falar lá, então teremos mais aulas, com mais conteúdo. Nós vamos falar sobre os princípios de marketing jurídico e quais têm sido os principais erros dos advogados quando se trata de marketing jurídico. Nós vamos falar na jornada do Enchendo a Banca em como estabelecer conexões estratégicas. O que você precisa saber e fazer para desenvolver o seu diferencial? Como se reconectar com pessoas importantes, que às vezes, cara, você já tem uma conexão que pode te levar ao seu objetivo e você não se recorda, ou se recorda e está com vergonha. Lá na jornada do Enchendo a Banca nós vamos abordar isso. Como usar os seus valores a favor da sua advocacia. Como definir o seu diferencial, tudo isso lá na jornada do Enchendo a Banca. Então, eu convido todos vocês a se cadastrarem na nossa lista VIP, as pessoas que se cadastrarem antes. Normalmente, eu sempre elaboro um bônus muito especial, então fiquem atentos, a gente tem um olhar para aqueles que estão focados no seu crescimento, e o Enchendo a Banca, e a jornada do Enchendo a Banca vai ter essa dinâmica de fazer com que você construa o crescimento da sua advocacia através do marketing jurídico, através do networking de resultados para advogado. Por que eu falo que é de resultados? Porque networking a gente faz todos os dias. Obter os melhores resultados com ele é que a gente nem sempre consegue. E muitas das vezes a gente não consegue. Aí tá, pessoal, o nosso link do Enchendo a Banca, www.enchendoabanca.com.br. Sigam aí as nossas redes sociais, o arroba Eduardo Brena aqui no Instagram, o arroba Eduardo Brena no YouTube, o Eduardo Brena Networking no LinkedIn, e Eduardo Brena, Enchendo a Banca Eduardo Brena no Facebook, para vocês ficarem atualizados sobre os conteúdos mais recentes de marketing jurídico, de networking e desse planejamento tão importante. Não vamos ficar da mesma maneira que ficamos em 2020, não vamos estagnar. Já é possível, já passamos um período de adaptação durante a pandemia, ela permanece, mas existem muitas ações que você pode tomar para ter um outro rumo, não ficar parado, sucumbir à pandemia, certo?
Então, cadastre-se na nossa lista VIP. Eu vou ficar muito feliz também em responder todas as dúvidas, todas as perguntas que vocês tiveram. Normalmente eu respondo uma a uma. A gente, às vezes, eu e a Sabrina perdemos não, mas ganhamos, né? Porque as dúvidas de vocês são muito bem-vindas. Às vezes é um olhar que a gente não tem para as questões que a gente está trazendo para os escritórios de advocacia. Então nós investimos bastante tempo e olhamos com bastante carinho em todas as dúvidas. Fiquem à vontade, amigos ou não tão amigos, não tão próximos. Eu fico muito feliz, de fato, poder contribuir com os colegas advogados, com os amigos advogados, porque eu tenho convicção, o meu propósito é contribuir para que toda a advocacia se fortaleça, tenha sucesso e juntos atinjam esse grande propósito que é de mudar esse nosso país, um país lindo, um país maravilhoso, e está precisando um rumo. E eu realmente acredito que nós advogados, tirando a politicagem de lado, somos capazes de fazer isso. Então eu queria desejar para vocês, todos que me acompanharam, uma excelente semana. Eu sempre brinco que segunda-feira é o melhor dia da semana, porque eu me energizo com as nossas lives. Eu fico realmente muito feliz em trazer algum conteúdo para contribuir. Mas essa segunda em especial, eu estou muito feliz, porque eu já tenho certeza que eu plantei a sementinha para que você possa fazer o seu planejamento, ao menos iniciar o seu planejamento para o ano que vem. Na última live do Enchendo a Banca do ano que vem, você venha me dizer: Brena, atingi o meu objetivo, ou atingi parte do meu grande objetivo. E quero também desejar para todos uma passagem de ano magnífica, com muita alegria, com muita disposição, com muita fraternidade, e na companhia dos amigos, na companhia das pessoas que você ama, porque elas que também nos dão esse esforço, esse empurrão, para quando a gente está chateado, elas que nos botam para frente. Podem contar conosco do Enchendo a Banca também, para dar este empurrão, para você sair dessa vala comum da advocacia, vamos dizer assim, entre mais de 1.300.000 advogados, para se tornar aquele advogado que você sempre sonhou ser. Mais uma vez agradeço a todos que me acompanharam. E aí, pessoal, um fortíssimo abraço. Feliz Ano Novo!